Boa tarde a todos os presentes, boa tarde aos vereadores que estão aqui ainda. Bom, foi uma longa luta, uma longa batalha, né? Até chegar nesse momento, então eu sei que eu tenho a responsabilidade e também o dever com muitos companheiros e companheiras de começar agradecendo. Todos os companheiros de construção do Cardume, do PSOL e da Rede. Nessa eleição a gente compôs uma federação e cada companheiro e companheira ali, com a sua luta, com a sua trajetória, compôs e tornou possível que a gente hoje tivesse esse mandato e tenha esse mandato nos 4 anos. Em nome da Manuela, eu quero também agradecer e parabenizar um outro grupo de companheiros e companheiras, de lutadores que nesses últimos anos não faltaram em nenhuma sessão, sempre estiveram aqui, sempre se colocando a favor da democracia, sempre sendo uma voz de combate ao extremismo e sempre lutando pela volta das sessões noturnas, porque sem a oportunidade de participar, quando tiver temas importantes aqui, as pessoas não vão poder estar presentes. E esse era o grupo que sempre esteve aqui, semana a semana, lutando por essa pauta que a gente vai lutar agora, junto com o Romildo e outros vereadores, para tornar realidade. Eu também poderia falar aqui de outros grupos, né, que estão com a gente desde os meus 16 anos, quantos ciclistas, pessoas que sofrem dia a dia em Jundiaí, porque a gente tem uma das cidades mais perigosas e com a maior quantidade de acidentes de trânsito do estado de São Paulo, e por anos e anos não tiveram uma voz aqui para mostrar como é escandaloso você ter uma obra que investe, uma cidade que investe milhões e milhões de reais para fazer novas obras e não inclui ciclovias. Não dá mais segurança para quem precisa ir para o trabalho todo dia e atravessar a pista. E infelizmente está morrendo em Jundiaí. As pessoas que nos momentos mais difíceis de revisões de plano diretor aqui, quando a gente via que a especulação imobiliária estava ganhando e também não encontravam voz aqui, não encontravam voz dentro da Câmara para dar um basta na especulação, na ganância, proteger a nossa floresta, proteger nossos rios. E eu poderia falar de várias lutas que marcaram esses anos todos, até a luta do voto consciente que eu ajudei a fundar com 16 anos e que por muito tempo cobrou e propôs melhorias para ter mais transparência. Transparência que hoje é um dos grandes temas da cidade, né? A cobrança por mais transparência na saúde, como a gente há muito tempo está lutando por isso. Então, em resumo, além dessa trajetória e dessa luta de muitos anos, de tanta gente que se ajudou, se apoiou para voltar a ter um mandato popular aqui dentro, eu acho que hoje pode ser o início de uma história um pouco mais feliz para Jundiaí, e eu espero que esse mandato, essa missão que a gente tem, que é uma missão coletiva de 4 anos, possa entregar isso. Jundiaí viveu 8 anos de um episódio tenebroso da sua história. Jundiaí foi uma cidade que sempre teve uma oposição combativa, sempre teve disputa de ideias, e é por isso que a gente é uma boa cidade. Porque quem estava no governo sempre sabia que se fizesse algo errado, teria quem cobrar. E durante 8 anos, Jundiaí ficou sem isso. Durante 8 anos, quando a prefeitura tinha um desmando, um desvio ou um erro, não tinha uma voz dura, combativa e forte para apontar esse erro, para apontar para as pessoas esse equívoco. E a gente ficou 8 anos vendo os erros se repetirem, gastando milhões de reais sem uma oposição combativa. Não se enganem, Jundiaí é uma ótima cidade, mas Jundiaí tem 12 mil jundiaenses na fila por moradia popular. E durante 8 anos essas 12 mil pessoas foram ignoradas. Essas 12 mil pessoas não encontraram política pública. Jundiaí é uma cidade ótima, mas tem 16 mil pessoas na pobreza. A gente viveu nesses 8 anos uma explosão do custo de vida, do alimento, uma explosão do preço do aluguel, uma explosão do preço do ônibus, o aumento do preço da água.
E quem vive com até R$ 5.000 por mês aqui em Jundiaí se sentiu esquecido, abandonado. Porque a todo momento que era cobrado, a prefeitura dizia que essa não é uma competência dela, e é mentira. As políticas públicas municipais têm que dar resposta, sim, para quem não tem renda o suficiente para pagar o custo de vida de Jundiaí. E a gente em nenhum momento encontrou uma prefeitura preocupada com isso. E não encontrou nessa Câmara gente que peitasse a prefeitura, porque a prefeitura tem essa obrigação. Assim como nesses 4 anos, a gente vai entender o momento difícil de Jundiaí. O momento difícil de Jundiaí, das contas públicas, precisa ser observado. Mas a nossa aliança e o nosso compromisso é com quem está sofrendo muito mais do que a prefeitura, é o povo. Se a gente tem uma frustração orçamentária, eu respondo dizendo que durante 8 anos, as pessoas que mais precisam, essas sim, foram frustradas. Os últimos dados de Jundiaí mostram que pelo menos 28% dos jundiaenses vivem com meio salário mínimo per capita. Nós não temos direito de negar a política pública para elas, dizendo que está com pouco orçamento. Esse é o nosso compromisso. A nossa missão, desde os 16 anos de idade, com tantos grupos, movimentos, coletivos sociais e partidos de esquerda de Jundiaí, é ter um mandato popular que olhe pelos excluídos, pelos oprimidos, por quem é sempre deixado de lado. Esse é o nosso compromisso. É um compromisso que a gente renova agora, eu, Carol e Patrícia, e a gente espera que essa missão, no final dos 4 anos, traga uma vida melhor para o jundiaense que tem sofrido tanto e sido esquecido das políticas públicas, de uma cidade que hoje é boa para quem tem muito dinheiro, mas que trata muito mal ou esquece quem mais precisa. Obrigado.